Tudo bem, turma? Vou iniciar aqui um projeto bem objetivo da semana de aulões voltado para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá? Vou dedicar aqui 10 a 15 minutos de dicas, batendo ponto a ponto do edital. Cada dia eu vou postar um vídeo aqui no canal do YouTube para ajudar vocês, tá? Estou com o notebook aqui aberto e aí vou iniciar com o direito constitucional, tá bom? Aí, amanhã, no próximo dia, direito administrativo, vou seguir o edital. Depois, direito penal, depois direito processual penal, depois dicas de estatuto, legislação extravagante, aqueles, sprint final para te ajudar nessa sua preparação, uma vez que a prova já está chegando. E aí, obviamente, que é aí um tiro certo para concurso de carreiras policiais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative aí o sininho, compartilhe com seus amigos e vamos estudar. Então, com o programa aberto aqui, o ponto 1 de constitucional da prova de inspetor diz assim, inspetor PCRJ, direito constitucional, natureza, conceito, objeto. Ponto 2, poder constituinte. Ponto 3, supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade. Ponto 4, se você seguir, aplicabilidade das normas constitucionais e fechando ali com 13 pontos do programa. É importante você ter a legislação com você, ter a legislação em mãos aí para te ajudar, lendo ali os artigos, uma leitura de lei seca é importante, e um bom livro aí de direito constitucional. Existem vários livros no mercado de direito constitucional. Então vamos lá, ponto 1, vou deixar aqui aberto, para seguir aqui o programa. Ele coloca natureza, conceito e objeto. Qual é o conceito aí, de direito constitucional? Olha, é um ramo do direito público que vai ali, basicamente, falar daqueles institutos que vão constituir o Estado, falar da sua estrutura, fala dos seus direitos fundamentais, fala dos poderes desse Estado. E aí, para isso, nós temos uma Constituição. Só para te dar aqui um alô. Você já foi verificar quantas emendas constitucionais nós temos no Brasil? Sempre que você for estudar, acesse ao site do planalto.gov.br e lá você vai ficar atualizado. Por exemplo, hoje nós temos aí a emenda, estamos com a emenda 114 de 2021, que fala aí dos precatórios, tanto a 113 quanto a 114, aí isso consta no site do planalto.gov.br. E aí, quando você pega, obviamente, essa parte inicial, você tem que estudar o que é uma Constituição. Vai dizer o professor Vidal Serrano que a Constituição é um documento básico que cria o Estado. Vai dizer o professor Paulo Rangel que a Constituição é a certidão de nascimento do Estado. Eu coloco isso na minha apostila para ajudar vocês aí nessa preparação, acerca da ideia inicial de Constituição. E para a doutrina, nós temos ali alguns sentidos de Constituição. Eu coloco isso aqui, eu vou até abrir aqui a minha apostila para a gente poder caminhar por ela, dar uma olhada. Eu tenho aqui uma apostila de constitucional que tem aí um pouco mais de 190 páginas, quase 200 páginas com teoria e exercícios. Você encontra no meu site, profrenatobarroso.com.br, e lá você vai encontrar os sentidos da expressão Constituição. O sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico de Constituição. É sempre importante você associar ali o sentido e ao criador desse sentido. Por exemplo, sociológico, você vai atribuir a Ferdinand Lassalle, que vai defender que a Constituição reflete aí os fatores reais de poder. E se a Constituição não refletir os fatores reais de poder, ela não é uma Constituição, e sim uma folha de papel. Por outro lado, o ali político Carl Schmitt vai defender que a Constituição é uma decisão política fundamental. E o aspecto jurídico de Hans Kelsen. Hans Kelsen, no seu aspecto jurídico, defende aqui, aloca a Constituição
segundo Hans Kelsen, cadê? Ó, no mundo do dever ser, e não no mundo do ser, caracterizando-a como fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais. Então associa aí Hans Kelsen ao aspecto jurídico, Ferdinand Lassalle ao aspecto sociológico e Carl Schmitt ao aspecto político. E ele vai distinguir ali a Constituição no aspecto formal e material. Pois bem, batendo nessa parte inicial de Constituição, você abre a sua Constituição lá no artigo 1º e vai até o artigo 4º para estudar os princípios fundamentais. Pegando o artigo 1º, que vai dizer que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, constitui-se num Estado democrático de direito, tendo por fundamentos ali a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Fechando ali o artigo 1º com seu parágrafo único, que fala que todo o poder emana do povo, que exerce através de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. A par disso, você, olha, o que é isso? É um regime democrático. A nossa democracia é classificada, de acordo com o professor Pedro Lenza, no seu Direito Constitucional Esquematizado, em democracia semi-direta ou participativa, uma vez que admite tanto a forma direta, quando o povo vai lá e se manifesta por plebiscito, referendo, iniciativa popular, ou de forma indireta, que é através dos nossos representantes. Já perguntaram isso em prova, o princípio representativo. E bate o artigo 1º, pega ali os fundamentos, vai para o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Teoria dos freios e contrapesos. Ok? Lá no artigo 3º vocês vão encontrar os objetivos da República Federativa do Brasil, trabalhando ali com construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, bem como que reduzir as desigualdades sociais e regionais. E ali promover o bem de todos, sem nenhum preconceito. O artigo 3º da Constituição costuma cair em prova nessa parte aí de princípios fundamentais. E batendo o artigo 4º da nossa Constituição, que traz ali um rol de 10 princípios que a República Federativa do Brasil vai ter que observar nas suas relações internacionais. Você vai pegar o artigo e vai ler, pegar o código e ler. O seu trabalho é ler o código. Ler o código. Sem o código você não vai a lugar algum. Eu passei lendo o código, você conhece pessoas que passaram lendo o código. Mas eu conheço uma pessoa, Barroso, que passou sem ler código. É exceção. A regrinha é ler o código. Quanto mais você ler o código, mais chances você tem de, na hora da prova, lembrar daqueles assuntos que ali estão e que certamente serão cobrados. E lá no artigo 4º vai falar que um desses princípios, por exemplo, é a independência nacional. Por exemplo, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, o repúdio ao racismo e ao terrorismo, aquela solução pacífica dos conflitos. Você tem ali a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político, fechando o artigo 4º, inciso 10 da nossa Constituição. E ainda no parágrafo único, se você pegar a Constituição e abrir, ele vai estabelecer ali o Mercosul. Artigo 4º, inciso 10, falando, inciso 10 não, artigo 4º, parágrafo único da nossa Constituição, trabalhando ali com a seguinte informação. Vou ler para a turma. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando uma formação
de uma comunidade latino-americana de nações. Então você tem aqui o Mercosul no artigo 4º, parágrafo único da nossa Constituição. Tá? Então, vou deixar esse vídeo aqui para vocês, abrindo aí a parte do direito constitucional com essas dicas para você aí aprimorar e lapidar o seu estudo, tá? Estamos chegando perto da prova e não podemos perder tempo. E a gente vai estar sempre junto aí estudando aqui pelo Instagram, pelos projetos do CT do Barroso, com um único objetivo: levar você até a posse do seu concurso, tá bom? Gostou do vídeo? Dá aquele like, não gostou, escreve: professor, não entendi, né, o artigo 1º da Constituição, né, no que tange ali a dignidade da pessoa humana, né, que vai dizer a doutrina que tem ali o ser humano, o próprio homem, né, como centro da vontade do Estado. O Estado passa a olhar para o ser humano como centro de toda a sua atividade. E a dignidade da pessoa humana, que vai fundamentar, por exemplo, o não uso de algemas. Usar algema hoje no conduzido é uma exceção. Eu tenho que observar e fundamentar nos termos da súmula vinculante 11 do STF. Tranquilo? Obrigado aí pela atenção de vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!